A TV Web A Caminho da Luz apresenta Palestras Espíritas. Boa noite. Retornar a Santo Antônio de Posse é retornar no túnel do tempo. Já que meus pais residiram aqui, fizeram tantos amigos, aprendeu muito para que hoje pudéssemos ter as atividades que nós temos em Itapira. Aqui foi uma bela escola que ele teve. Ao nosso querido Aristides, Ema, que não podem estar conosco nesta noite, o nosso preito de gratidão pelo exemplo moral, pela doutrina, pela dedicação a uma cidade pequena como esta, há tantas décadas levar adiante a bandeira do Espiritismo. Hoje é fácil chegar nesta casa, mas será que na época que eles iniciaram era tão fácil quanto hoje? É um quesito a mencionarmos. Agradeço a todos que momentaneamente deixaram seus afazeres, o seu descanso, para que pudéssemos estar nesta casa, que sempre nos recebe com tanto amor, com tanta alegria e com tanta fraternidade. Na noite de hoje, nós fomos recorrer ao Livro dos Espíritos. Nós estamos num mês em que o filme de Kardec tem levado muitos espíritas e simpatizantes ao cinema, o que é uma coisa muito boa, a arte através do cinema. O Livro dos Espíritos é um livro que merece da nossa parte uma dedicação, um estudo, um aprofundamento natural. Quem já leu 5 vezes tem que ler mais 5. Quem já leu 10 vezes tem que estudar mais 10, porque cada vez que nós lemos, cada vez que nós estudamos, é um conceito novo. Nós temos aprendido que nós estamos numa fase de expiações e de provas. A expiação é a oportunidade que nós temos de expiarmos, sinônimo de resgatarmos o nosso passado. Prova é quando nós já temos o mínimo de condição para colocarmos em prova algo que nós acreditamos que vamos dar conta. A encarnação, a existência não é uma prisão, não é um hospital. Para nós os espíritas é uma escola. É uma oportunidade que nós temos de repensar. Nós todos somos seres milenares, com muitas passagens, com acertos, com erros, com qualidades, com defeitos, com coisas boas, com coisas menos boas. E quando aqui chegamos, ninguém veio para falhar, ninguém veio para fracassar, ninguém veio para sofrer, mas as nossas escolhas no hoje interferem no que nós achamos que é a felicidade. A felicidade de quando entramos numa casa espírita, para os anos, ela muda. Ela muda, porque eu passo a ver que a felicidade para um cidadão comum é diferente da felicidade para um espírita consciente, porque eu gosto muito desta palavra, espírita consciente. Eu vim na casa espírita, eu tomar passe, aplicar passe, ouvir palestra, dar palestra, não me dá credencial de ser espírita. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, nós vemos em Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito da Verdade, que ali nós todos temos 2 mandamentos. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. O conhecimento ele é de acesso de todos nós. Livros, palestras no YouTube, reflexões. Mas hoje o que mais se carece na atualidade é de cristãos em ação. Não de compartilharmos num centro espírita, passarmos por momentos de luz, como é o convívio com os amigos espirituais, e quando eu chego lá fora, continuo com velhas práticas. Então o convite, o difícil é sermos espíritas conscientes. Cada um de nós tem um papel. Se todo espírita viesse com a facilidade de falar, quem aplicaria o passe? Se todo espírita viesse com a
facilidade de aplicar um passe? Quem faria uma sopa? Quem daria uma evangelização? Todos nós temos qualidades, temos que explorá-las e ver nos pontos que ainda temos que corrigir a oportunidade. Mas, quando nós chegamos no Livro dos Espíritos, baseado nesta explicação inicial, nós vamos ver que nas últimas questões, na 990, que está no livro 4, Penas e Gozos Futuros, Kardec questiona: o arrependimento tem lugar no estado corporal ou no estado espiritual? Arrepender do quê? Arrepender de uma fala? Arrepender de uma atitude? Arrepender de um comportamento? Arrepender de um não que poderia ter dado um sim, o sim que poderia ter dado um não? Qual o momento que cai na nossa consciência a necessidade do arrependimento? Em que momento o arrependimento entra? Resposta: no estado espiritual. Mas ele pode também ter lugar no estado corporal, quando compreendes bem a diferença do bem e do mal. Quando nós temos um conjunto básico de informações, ainda podemos dizer que não sabíamos. A partir do momento, com esta enxurrada de informações que nós temos do Espiritismo, o eu não sabia perde lugar e entra a autoconsciência, o auto-amor, o auto-perdão, a autocompreensão. Cada um de nós é um mundo à parte, com direitos e deveres não apenas na condição de cidadãos do mundo, mas também como cidadãos espirituais que nós somos. Quando eu chego numa casa como esta, eu passo a fazer automaticamente uma análise da minha atual existência, já que todos nós temos uma ideia muito vaga do pretérito. Então nós começamos a analisar a nossa atual existência. Vamos lembrando desde de jovenzinhos, quando vamos sabendo certo, errado, o que fizemos, o que deixamos de fazer. Vamos analisando que muitas coisas que fizemos lá, hoje, vêm os seus frutos, doces ou amargos. E aí nós começamos a ver que nós não podemos nos penitenciar. Ah, mas olha como é que eu sou. Não, olha o que eu fiz. Não. Todos os erros nós temos que olhar como uma oportunidade de não fazermos diferente hoje. Se eu errei, se eu deixei algumas coisas fora do lugar, o tempo não vai voltar para que eu possa recompor. Eu não tenho como voltar, mudar, mas eu posso, pegando isto como lição, mudar o agora, mudar o presente, para que eu não me arrependa amanhã do que eu não fiz naquela altura e do que eu não estou fazendo hoje. Porque a vida passa muito rápida e se eu não estiver ciente do meu papel, equilibrado, vigilante, tendo a oração como lema, naturalmente eu vou permitir que esta correria, que esta agitação, e olha que nós estamos coabitando uma cidade pequena, mas muitos que estão nos assistindo, muitos que nos assistirão pelo YouTube, moram numa grande cidade, numa metrópole, que é tudo longe, tudo trânsito, tudo demorado. Então nós precisamos começar a ter objetividade. O espírita não pode mais agir por impulso. Nós temos que ter objetividade. O que nós queremos? Qual a meta? Qual a meta? E lutarmos por ela. Tudo não tem como ter. Não tem como pagar todas as dívidas perante o alto, não tem como sanar todas as dificuldades morais que nós trazemos conosco. Mas só de valorizarmos, por exemplo, cheguei no Espiritismo. Hoje nós já estamos conseguindo dedicar um dia ou mais por semana para estarmos aqui. É uma evolução, é uma coisa muito boa. O Espiritismo não nos força, nos conscientiza. Então, se nós já conseguimos vir uma vez, 2 vezes por semana, já é uma coisa muito boa para o nosso próprio espírito, que passa a ver o que não via, a ouvir o que não ouvia, a sentir o que não sentia, e começamos a descortinar uma nova aurora. Então, tem muitas pessoas que vai despertar no mundo espiritual,
Mas nós, com o conhecimento que temos por obrigação despertar hoje, na presente encarnação. As pessoas que estão lá fora, na sua grande maioria, não compreendendo que a vida continua, não compreendendo que nós estamos aqui de passagem, nós podemos relevar. Mas nós temos por obrigação perante Deus, é também perante Deus, é também perante Jesus, é também perante os anjos da guarda, o nosso próprio anjo da guarda, mas é em especial perante a nossa própria consciência, porque no plano espiritual o que mais vai nos atormentar não é o obsessor, é a consciência inquieta do que deveríamos fazer e não fizemos. Neste mesmo livro nos fala que quando um espírito que passou pela Terra aproveitou bem o corpo físico e tem discernimento para lidar com aquele momento da desencarnação, ele tem a oportunidade de acompanhar o funeral do seu próprio corpo em agradecimento àquela ferramenta de evolução. E Chico Xavier tinha um amigo, um casal de amigos muito queridos numa cidade próxima de Uberaba. E quando a companheira desencarnou, o Chico foi até lá, em homenagem àquela mulher que durante tantos anos o visitou em Uberaba, tinha uma amizade estreita. E quando o Chico está acompanhando o féretro, o Chico começa a conversar com ela em espírito. E ela estava um pouco triste. O Chico falou, é natural, ela está assim por conta que desencarnou, deixou seus entes amados, é uma nova fase que se inicia. E ela falou para o Chico, não, Chico, eu não estou triste por conta disso, porque eles vão continuar. Eu estou triste porque eu poderia ter deixado alguns capítulos de novela de ter assistido para ajudar necessitado. E ela fundou centro espírita, creche, era 24 horas em prol do próximo. E estava triste pelos poucos minutos que na consciência dela não aproveitou utilmente. Aí eu fico imaginando tanto tempo em Facebook, tanto tempo em Instagram, tanto tempo com o celular na mão, tanto tempo com televisão ligada inútil. Então nós temos que ter preocupação no mundo espiritual, não é com o obsessor. Esses já fazem parte da minha vida, vai continuar do outro lado comigo, não tenho problema com os meus obsessores. O que eu tenho preocupação hoje é a minha consciência. Porque a primeira coisa que nós adquirimos numa casa espírita é a fazermos uma autoanálise. Se o caminho que eu estou seguindo tem o mínimo do mínimo do mínimo de fidelidade ao Evangelho, aos preceitos do Cristo. Nós aqui não estamos em competição, nós aqui não estamos para ver quem faz mais, menos, mais bonito, mais feio, não. Mas nós estamos aqui na condição de arquitetos do nosso próprio futuro. Então o arrependimento, mas arrepender do quê? Quando eu às vezes imagino que não faço o outro sofrer, não faço o outro se decepcionar, nós temos que ter em mente que cada pessoa que está do nosso lado é de um modo diferente. E nós não podemos nos pegar como exemplo. Para muitas pessoas, uma simples crítica é o que pode servir como um estalo para o suicídio, se a pessoa tiver tendência a isso, a cair nas drogas, no alcoolismo. Uma simples palavra que para nós a gente aguenta, tem estrutura, mas às vezes a pessoa que está do nosso lado não tem. É caridade quando eu analiso o que eu falo, tanto quanto é caridade o olhar que eu tenho. Então não adianta eu falar bonito, não adianta eu levar pessoas para me ouvir, não adianta eu ter pessoas me assistindo neste momento, se daqui a pouco, chegando em casa, amanhã no trabalho, eu não consigo fazer o mínimo que eu sou pedido. Hoje, o arrependimento tem que servir para nós como uma baliza do que fizemos e do que queremos fazer já agora. Nós vemos quando Kardec fala do anjo da guarda, que quando a pessoa consegue se superar, o seu próprio anjo da guarda pode ser substituído, porque o anjo da guarda é um pouco melhor do que nós, para que haja conexão mental, vibratória. Não adianta eu ter um Emmanuel do meu lado, não adianta eu ter um Chico Xavier do meu lado,
Eu tenho que ter alguém que vai falar a mesma linguagem do que eu, mas que tem uma visão mais abrangente do que a minha, senão eu vou ter um guia cego comigo. Não adianta eu ter uma pessoa igual o que eu sou. Então nós passamos a ver que tudo vai do olhar. E a interação para com a sociedade ainda é enferma. A maioria caminha pelo materialismo, pela beleza física, onde eu posso tirar vantagens. Não seremos nós que mudaremos a sociedade, mas eu posso mudar o olhar e a interação para que eu tenho com ela. Por isso que o Chico foi indagado. Qual a maior dificuldade do ser humano? Relacionamento. O relacionamento conosco e o relacionamento com o semelhante. Por quê? Porque cada cabeça que aqui está interpreta, vê, tem valores diferentes uns dos outros. A minha criação foi diferente da de vocês. A minha base estrutural e espiritual é diferente da de vocês. A compreensão e a interpretação que eu tenho de Jesus é diferente de cada um que aqui está. É aí que entra a dificuldade, mas é aí que entra a beleza, a diversidade. Deus permitindo que nós sejamos quem nós somos, sem interferir, sem nos magoar, sem nos ferir. Mas continua Allan Kardec questionando na 991, qual é a consequência do arrependimento no estado natural? Então aqui ele está falando exclusivamente para aquela pessoa que se arrepende do outro lado da vida. Aquele que desencarnou sem qualquer noção da gravidade das suas atitudes. Como é que fica? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que poderá expiar suas faltas. Neste momento, quantas pessoas não estão nos acompanhando no ambiente espiritual, querendo estar no nosso lugar? Tendo o nosso corpo, tendo a nossa família, tendo as nossas oportunidades. Olha para vocês verem como Chico Xavier era humilde e se colocava em nós, no nosso patamar. Certa feita, um jornalista viu o Chico tomando vários remédios e perguntou para o Chico em forma de brincadeira, eram amigos há muitos anos, ô Chico, você tem medo de morrer? O Chico falou, não meu filho, eu não tenho medo, mas se a medicina me dá anos a mais, por que não vou tê-los? Porque eu sei que se eu desencarnar hoje, eu vou voltar para o final da fila para ter um novo corpo, mas isso é para nós, não é para ele. Ele vem quando ele se autoconvida ou quando é lhe dada uma missão. Nós não, nós desencarnamos e já rapidamente vamos para o final da fila. Onde for, onde sobrar espaço, o corpo que tiver, a gente vai meio que no encaixe da afinidade, da necessidade, sobrou uma brecha ali, vamos ali mesmo. Então nós passamos a ver que quando se chega do outro lado e cai a consciência, errei e tenho que refazer. Qual o meio de refazer? Assumindo um novo corpo. A obra de André Luiz, pelas mãos do Chico, é um atestado da vida social de um espírito do outro lado. Ali ele faz uma análise psicológica, uma análise social, uma análise sentimental dos espíritos. E nós passamos a ver que espíritos não perdem sentimentos. Espíritos não perdem virtudes. Espíritos não perdem defeitos. Continuaremos a ser quem sempre fomos. Sem tirar e sem colocar. Quem tem a inclinação para o mal é atraído para as zonas umbralinas. Não tem o que ser feito. A mente é uma coisa poderosíssima. Tanto quanto aquela companheira ou aquele companheiro, independente do seu credo religioso, mas que teve uma vida de privações, uma vida de escolhas, uma vida que teve os ensinos do bem como pauta, naturalmente já é amparado, igual nós vemos muito bem descrito no livro Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, que era uma católica, não tinha conhecimento nenhum de que a vida continuava, até então o céu, o inferno e pronto, e acabou, e ela, pelo amor que ela teve, nós vemos que passado um tempo, ela é socorrida, e ela tinha tanto mérito, que ela teve a oportunidade de fazer excursões
para planetas próximos da Terra. Imagina, a gente chegar no umbral, vai para onde ali? Não vai excursionar nem na cidade vizinha que a gente vai estar. Você imagina você ter a oportunidade de fazer uma excursão de aprendizado. O que adianta me levar para Marte também? Eu vou olhar aquilo tudo bonito, não vou entender nada. Então nós passamos a ver que o espírito continua a sua evolução. E quando aquilo cai fundo e aquilo gera momentos de dificuldade, ele fala, pelo amor de Deus, eu quero voltar. Eu quero ressarcir. Só que daí tem um problema. Passamos pelo véu do esquecimento. E muitas coisas que a gente pede no plano espiritual, ao reencarnarmos, esquecemos. Ao chegarmos aqui, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, na teoria. Aqui tem variáveis. Não é uma encarnação fechada. Aqui tem muitas variáveis. E como dizia Chico Xavier, faltando 5 metros para a gente completar uma prova de natação, ele pode perder ou afogar. A gente só vai poder dizer assim, eu fui um vitorioso, quando desencarnarmos. Enquanto estivermos encarnados, a chance de falhar, sucumbir e se perder. Faltando um dia para a nossa desencarnação, se a revolta tomar conta, já perdemos boa parte do que a gente fez a vida toda. Então nós passamos a ver que a nossa encarnação, ela tem que ser trabalhada diariamente. É administrarmos os problemas, é administrarmos as dificuldades, é administrarmos as situações e naturalmente pegar força. Nós todos temos muita força que desconhecemos. O problema é que a gente permite que a doença do coitadinho, a doença de que o outro tem mais do que eu, isso fale mais alto. Mas nós todos temos um manancial de força que é potencializado quando estamos bem, equilibrados, centrados pelo nosso próprio anjo da guarda. Pelos amigos espirituais, quando frequentamos um lugar sério como este, nenhum de nós está desamparado. Então nós não precisamos chegar do outro lado para termos a consciência de que sucumbimos, de que erramos e pedirmos uma nova existência. Nós estamos tendo uma oportunidade de ouro. Nós estamos tendo uma oportunidade de ver Jesus como nunca vimos, de interpretar Jesus como nunca interpretamos, de amarmos ao nosso governador espiritual. Nós temos um celeiro farto no Brasil, com tanta desigualdade econômica, podendo dar uma sopa, podendo dar um pão com manteiga, podendo dar uma água. Então a gente tem a oportunidade de dar caridade material. Então oportunidades nós temos diariamente, sem falar com os nossos, com aqueles que estão na mesa conosco tomando um café, aqueles que nós temos contato no trabalho. Se amplia muito as pessoas. Nós já paramos para analisar o quanto uma mensagem positiva no Facebook não pode criar rede? Uma pessoa vê, compartilha, outra vê, compartilha, outra vê, compartilha. De repente, quantas pessoas não estão vendo uma mensagem de paz? Porque mensagem reclamando de governo, mensagem reclamando de desigualdade, mensagem lastimando isso e aquilo, nós temos aos muitos. Eu me lembro, meu pai visitando o Chico, um companheiro perguntou, Chico, nós temos visto muitos jornais leigos abrindo espaço para matérias espíritas. Isso não seria um envaidecimento? O Chico falou, não. Haverá o dia que um jornal só falará coisa boa. É bom que tenha do lado de um homicídio uma página falando de caridade. Uma página que fala de um assalto falando de amor ao próximo. Não é envaidecimento. Envaidecimento é quando a pessoa se julga ser mais do que é e quer fazer do jornal um trampolim para a autopropagação. Isso é envaidecimento. Mas para o espiritismo é muito bom propagar a sua mensagem, porque tem muitas pessoas que têm medo de chegar no centro espírita e ler no jornal pode conhecer o espiritismo, tomar gosto, tomar entendimento e quem sabe gerar uma semente que os frutos vai vir nessa própria encarnação, mas mais para frente. Então é a maneira que a gente vê. Podemos fazer isso no Facebook, podemos fazer isso no Instagram. É não perder a oportunidade
Hoje temos o WhatsApp, uma coisa instantânea que atinge tantas pessoas. Então nós temos muitos meios de nós conseguirmos levar o consolo. Porque se isso aqui está fazendo bem para nós, naturalmente é de fazer bem para muitas pessoas. Mas só que tem pessoas que ainda não têm aquele grau de entendimento. Porque ser espírita, eu concordo que não é fácil. Ser espírita na acepção primitiva da palavra, como Kardec deixou, entendeu e vivenciou, não é fácil ser espírita. É amor, é doação, é renúncia, é dedicação, mas nós estamos a caminho. Nós estamos no caminho. Nenhum de nós é espírita formado, nenhum de nós é doutor em espiritismo. Nós estamos estudando, nos preparando, para quem sabe numa próxima existência não nascermos num lar espírita e podermos desenvolver o espiritismo desde berço. Nós estamos preparando a terra, o solo. Aí vem as adversidades de um casamento, as adversidades dos filhos, a adversidade do meio social que vivemos. Então esta encarnação nossa é uma encarnação para nos autossuperar. Antes de eu praticar caridade, antes de eu amar o próximo, antes de eu dar qualquer coisa para o próximo, nós estamos dando para nós. Estamos nos ajudando para que possamos no amanhã, libertos de muitas vicissitudes que ainda nos atrapalham, podemos verdadeiramente dizer, eu sou espírita. Uma outra questão interessante é a questão 992. Qual é a consequência do arrependimento no estado corporal? Kardec perguntou há pouco o que acontece da pessoa que se arrepende quando está do outro lado. Pede para vir, para acertar os erros. E no caso de quem está encarnado, que é o nosso caso, avançar desde a vida presente. Se tem o tempo de reparar suas faltas, quando a consciência faz uma censura e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Não vamos mudar tudo, mas tem muitas coisas que estão ao nosso alcance. Tem muitas coisas que não precisa de muito para ser mudada. E quando nós compreendemos, e acima de tudo aceitamos, porque não adianta eu compreender e não aceitar. Quando eu aceito, é necessário, vai me fazer bem, eu começo a mexer no meu íntimo. Eu começo a mexer com aqueles sentimentos que há muito está conosco. Eu começo a remover algumas paredes que constituem o meu ser, que se não for removida hoje, será amanhã, só que eu não sei a situação de amanhã. Então é muito interessante esta questão que Kardec fala de arrependimento. É muito interessante esta visão de expiação. É muito interessante nós aproveitarmos a cada minuto, a cada segundo, literalmente aproveitarmos. Nós não sabemos o dia de amanhã. É muito importante nós abraçarmos o trabalho com convicção. Às vezes nós permitimos o cansaço, às vezes nós permitimos o desinteresse, às vezes nós permitimos aquela vida monótona, falar mais alto, mas não podemos. Ser espírita é reparar nos detalhes, é nos detalhes dos familiares que vêm até nós. A vida é um jogo de xadrez, nenhum movimento é aleatório. O meu pode ser, porque às vezes eu não penso no que eu falo, às vezes eu não penso no modo que eu ajo, mas a natureza ela é premeditada. Nem sempre o remédio que vem ao nosso encontro é um remédio doce, às vezes é aquele remédio amargo, aquele remédio difícil, mas não podemos encarar isto como uma luta. Olha que dificuldade, valorizar a dificuldade. Não, olha que beleza, é a oportunidade. Se eu já estou sendo provado, se a expiação está chegando até nós, é uma coisa muito boa, quando se aceita, quando se compreende e quando procura, de fato, pegar todo este conjunto doutrinário que nós temos hoje e colocarmos em prática. A Terra está precisando de gente que ame, de gente que auxilie, de gente que construa. Eu me recordo, certa feita,
o Chico, foi perguntado: Chico, nós temos visto o Brasil um celeiro grandioso de pessoas necessitadas. O Chico disse: olha, os necessitados são milhares, mas tão grande quanto este número é quem precisa simplesmente de um abraço. Então, a expiação e o arrependimento começa quando eu começo a compreender a dor do outro, o sentimento do outro e, consequentemente, vem a compaixão. Sentir o que o outro está sentindo. Numa noite fria, por exemplo, igual nós estamos caminhando, já pensou o dia que nós conseguirmos tirar o nosso agasalho para darmos para o nosso semelhante? O dia que eu ver um companheiro descalço e oferecer o meu próprio sapato? O dia que eu ver uma pessoa bater na porta de minha casa e eu ter coragem de, além de oferecer algo para comer, perguntar: tá tudo bem? Tudo isto faz uma diferença muito grande. São essas coisas que vão nos auxiliar a, quando chegarmos do outro lado, olharmos para trás e falarmos assim: Senhor, que bênção! Mais uma oportunidade, mais uma etapa, mais uma fase concluída. Então vamos caminhando, que todos nós tiremos forças de nós mesmos, aproveitemos momentos como este, peguemos todas as informações que nos chegam, vivamos com amor, vivamos com sabedoria, vivamos com coragem de não ter medo do futuro, não ter medo do amanhã, não ter medo do porvir. Façamos de tudo para que amanhã não nos arrependamos do outro lado, que possamos nos arrepender agora, que possamos mudar agora e que Jesus, o nosso amigo incondicional, o nosso amigo incomparável, possa nos fortalecer, possa tocar os nossos corações de tal maneira que nós saiamos daqui revigorados, tanto quanto os primeiros cristãos que, quando viam, apaixonaram por aquela voz, apaixonaram por aquele conteúdo, apaixonaram por aquela serenidade que até hoje está gravado no coração de todos que o conheceram. Somente o amor liberta, somente o amor une, somente o amor aliado ao arrependimento vai verdadeiramente nos auxiliar a entrarmos no trilho da autopromoção espiritual, ajudando-nos e, consequentemente, ajudando ao nosso semelhante, amando a Deus, amando a natureza, amando ao próximo, nos amando. Fazemos parte de uma orquestra que tudo está no seu devido lugar. Às vezes olhamos, imaginamos que as coisas estão fora de lugar, às vezes olhamos as coisas aumentando, as coisas equivocadas, às vezes olhamos os companheiros cristãos cansados na atividade, na labuta, e às vezes imaginamos, está tudo perdido. Não está nada perdido, não está nada perdido, tudo está no seu lugar. Que possamos ser um instrumento dos Espíritos, um instrumento na mão dos bons Espíritos, operando neste solo ainda tão duro e tão árduo. Mas para isto, precisamos continuar firmes. Precisamos pegar o exemplo de Jesus, que é o nosso guia, o nosso modelo. Precisamos pegar os seus ensinamentos, estudarmos e vivenciarmos. Compreendermos, mas permitirmos que ele saia de dentro de nós. E aí sim, vamos inaugurar uma nova época na Terra, a época da regeneração, a época do amor, a época da fraternidade, a época do entendimento. Então que o Mestre Nazareno possa nos envolver, possa nos iluminar, possa nos amparar, dando-nos a paz, o entendimento que todos nós precisamos. Um beijo no coração de todos e muita paz. A TV Web A Caminho da Luz apresentou Palestras Espíritas.